Cristo, aos nossos irmãos que também estão nos assistindo pela live, em nome de Jesus, que o amor de Deus possa ser sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelas que ainda farás, por aqueles, Senhor Jesus, que pela pregação da Tua palavra hão de crer em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor, Senhor Jesus, possa nos superabundar e superabundar também, Senhor Jesus, a vida de todos os homens. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa quebrar, Senhor, todas as barreiras, todos os grilhões, todos os impedimentos que impedem, Senhor Jesus, das almas, Senhor Jesus, ouvirem a voz do Teu Espírito, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, ouvir, em nome de Jesus, e possam serem resgatados, Senhor Jesus, das trevas, porque a vontade, Senhor Jesus, de Deus é que todos eles se salvem, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da sua verdade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sabemos, Senhor, que céus e terras, como diz a Tua palavra, passarão, Senhor. Pois tudo aqui, Senhor Jesus, é transitório, desvanecente, passageiro. A única coisa, Senhor, que é eterna é a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, a única coisa que é eterna, Senhor Jesus, é a Tua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E aqueles que guardam, Senhor Jesus, os Teus mandamentos, Senhor Jesus, esses também serão eternos para todos sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui no versículo, irmãos, um versículo pequeno, né? Que eu até orei também, né? No versículo 35, diz assim, de Mateus 24: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Não hão de passar. Irmãos, Jesus, ele disse isso daqui há mais de 2000 anos atrás. Bota ano, né? E realmente, quantas coisas já se passaram. Quantas coisas já se foram. Quantas coisas, irmãos, neste mundo, que não será para sempre. Né? Que não será para sempre. E Jesus, ele diz isso daqui, porque o homem sem ele, também ele não será para sempre, a não ser no lago de fogo. A não ser no lago de fogo, irmão. Mas Jesus, ele nos alerta, né? E quer alertar todos os homens, né? Ele veio abrir um caminho. Eu entendo que Jesus, ele veio abrir um caminho, né? Para que os homens pudessem fugir dessas coisas que há no mundo, né? Dessa desolação, dessas guerras, né? Dessas brigas que há, das vaidades mundanas, né? Das concupiscências que atrapalham o homem de se achegar a Deus, na verdade, da soberba, da ira. Ele veio abrir um caminho para que os homens pudessem sair das trevas, porque até então, antes dele, não havia esse caminho, né? Não havia esse caminho para que o homem pudesse se salvar, para que o homem pudesse se livrar, aí embora ele estivesse cansado ou não, né? O homem poderia até se cansar de muitas coisas que ele fez, de pecados, né? Mas não havia como ele obter o verdadeiro arrependimento. Não havia, antes de Jesus, não havia como ele ser justificado e ser perdoado dos seus erros e seus pecados, né? Antes de Jesus não tinha como ele
ele se livrar da onde eles estavam. Assim nós, né? Não tinha como nós nos livrarmos de onde nós estávamos sem Jesus. E hoje, com o entendimento que o Espírito Santo ele nos dá, nós vemos que os homens permanecem da mesma maneira. Eles não têm como se livrar dos seus pecados. Não tem como se livrar das suas mazelas, das suas soberbas, se não olhar para Cristo, né? Olhar para Jesus não é somente dizer eu tenho Jesus. Não, eu creio em Jesus. Não, Jesus existe. Sim, isso daí muitos, milhares fazem, né? Milhares fazem. Nós também fazíamos, né? Quando nós não tínhamos entendimento de Jesus, verdadeiramente, segundo o seu evangelho, nós também dizíamos as mesmas coisas, né? Não, eu creio em Deus, Deus existe, né? Fazíamos o sinal da cruz e tudo mais, né? Mas nada disso, né, irmãos, tem força. Nada dessas coisas tem força para tirar o homem do lamaçal, do erro, né? Do erro, do engano que ele se encontra. Não é verdade? E Jesus, ele veio trazer, né? Veio abrir esse caminho. Só que, irmãos, como diz a palavra, esse caminho ele é estreito, né? Ele é estreito. Não é qualquer caminho. Não é verdade? Nós sabemos que o mundo, ele engana o homem, ele engana a humanidade com coisas fáceis de se obter. Coisas fáceis, que está na cara ali, né? Embora muitas pessoas sem entendimento falem, não, foi Deus que abriu esse caminho largo, né? Limpo assim que eu falo, sem espinhos, né? Sem dificuldade nenhuma. Então, um velho ditado que fala quando a esmola é grande, né? O cego desconfia, não é verdade? E como a palavra nos diz que há caminhos que para um homem lhe parece direito, mas os fins dos tais conduzirão à morte. Nós também estávamos enquadrados nesses caminhos. Nos caminhos que para nós parecia direito, mas não era, né? E todos esses caminhos aí, irmãos, um dia vai passar. Um dia passa. Eu fico analisando, muitas vezes, os homens, né? Ganham dinheiro, trabalham, né? Ganham dinheiro, vão para a balada, faz o que dá na telha, não dá satisfação, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, né? É livre, né? Na verdade, são presos, né? São presos, ou seja, dos seus pecados, né, irmãos? E Jesus, ele veio trazer um caminho verdadeiro para que os homens possam serem libertos dos seus pecados, né? Porque todas essas coisas um dia passam. Tudo. A pessoa fala assim, fulano ele estava doente, fulano ele estava não sei quanto tempo sofrendo. Mas glória a Jesus, irmão, se a pessoa sair desse mundo com Cristo, com Ele, irmão. Porque eu não lembro muito bem, mas um dia eu coloquei lá no grupo, né? Não sei quantos irmãos viram, um corpo, né, em estado avançado de decomposição, né? E coloquei a seguinte frase assim, esse aí é a única certeza do homem sem Jesus. Quer dizer, o homem que está sem Jesus, essa aí é a única certeza dele. Todos vamos passar por aquilo ali, se Jesus não vier, claro. Se Jesus não vier antes, todos nós vamos passar. Só que feliz do homem, se ele for sair daqui com Cristo. Porque se ele sair deste mundo, irmão, e ele estava engatado no mundo,
aí, sem chance. Mas se ele saiu daqui perseverando, né, no amor de Cristo, na sua palavra, pregando o seu evangelho, dando testemunho da sua verdade, glória a Jesus. Porque Jesus, ele nos deu essa certeza, né? Nos deu essa certeza que com ele nós seremos vencedores, né? Seremos vencedores, meu. Lucas capítulo 9. Jesus, ele diz assim no versículo 23, né, irmãos? E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua. Então não é somente tome a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia. Então todos os dias o homem vai ter a cruz para poder carregar. Seja dificuldade, seja tribulação, seja o que for, irmão. Ele vai ter que tomar a sua cruz e seguir após ele. E ele diz: siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Ou seja, ele veio abrir esse caminho. Mas para nós passarmos por esse caminho, é necessário que venhamos tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, irmão, ele abriu o caminho, mas ele não saiu empurrando ninguém, ó, vamos, que ele saiu, não, ele falou, se alguém quiser. Se alguém quiser. Por quê, irmão? Porque as coisas deste mundo são muito chamativas, né? São muito chamativas, principalmente para o homem que gosta de viver a sua vida, né? Viver a sua vida, que eu falo, é, como os irmãos sabem, na balada, né? Nos pecados, e assim vai. Tantas coisas, nos adultérios, porque a única coisa que o mundo tem é isso para oferecer, e nada mais. E nada mais, né? Muitos não vão sofrer agora, aqueles que estão no mundo, muitas vezes por ter um poder aquisitivo, né, melhor do que os outros. Então, para muitos que têm um poder aquisitivo melhor do que os outros, acham que estão sendo abençoados por Deus, né? E só que, como diz aquela parábola do Lázaro, né? É isso, pastor? Que estava lá no inferno lá. Estava lá no inferno, quer dizer, aqui ele tinha de tudo, do bom, do melhor, não sentia necessidade de nada, mas quando se foi desse mundo, para onde que ele foi? Foi lá para o inferno. E ainda que ele quis avisar os seus familiares, os seus amigos, ó, falar para eles não vir não teve como. Não teve como. Por quê, irmão? Todas essas riquezas irão passar. Todas essas riquezas aí vão passar. E a carne, ela é tão traiçoeira. Por isso que Jesus fala que nós temos que mortificar a carne, né? Mortificar as vontades da nossa carne. Ela é tão traiçoeira que muitas vezes vem na mente, né?
Pelo menos vem na mente, meu Deus, eu conheço a tua verdade, eu trabalho e trabalho, e não saio do canto. E não saio do canto. Por quê, Senhor? Tem muitas pessoas aí que não fazem nada, né? Não fazem nada, faz poucas coisas e aí o Espírito Santo já me corrige na hora. Porque vem, irmãos, essas coisas vêm. Eu sou limitado, sou humano. E eu preciso do Espírito Santo todos os dias. E o Espírito Santo, ele me corrige na palavra, né? Por isso que Paulo, ele falava todas as vezes que não se cansava de escrever as mesmas coisas para os irmãos, né? Porque não podemos deixar isso no tempo, ou seja, esquecer mesmo. Quer dizer, eu já conheço a verdade e só, e pronto? Não. Nós temos que todos os dias, né, lermos ela, buscarmos Jesus na palavra, orarmos, porque essas coisas vêm. O que nós não podemos nos esquecer é que aquele espírito imundo que saiu de nós, ele, uma hora ou outra, ele quer voltar. Hora ou outra, ele tenta querer, né, voltar. Voltarei para a minha casa, de onde? Sair. E o que ele vai trazer? Ele não vai trazer somente mais 7 para querer entrar. Ele vai trazer tudo que há neste mundo e mais, né? Então, a palavra, quantas vezes ela nos ensina que nós temos que estar sóbrios, que nós temos que estar atentos, vigilantes, né? Vigilantes em tudo. Porque essas coisas vêm, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, como diz a palavra, e eles se encontram aonde? No mundo. Eles se encontram nas vaidades do mundo, nas coisas do mundo, para enganar mesmo. E o diabo, ele não vacila, o diabo, ele não dorme, irmãos, ele não dorme. Então, o Espírito Santo, Jesus, ele nos ensina, né, nas suas palavras, e através dos seus apóstolos, ele, e do Espírito Santo, né, pelo Espírito Santo, ele nos ensinou, e todo dia ele nos lembra. Todo dia ele nos lembra. Aí o Espírito Santo vai falar assim comigo, né? Você pregou lá, né? Você pregou lá que você é mais que vencedor por aquele que te amou. O que eu quero mais? O que eu quero mais, irmão? Porque a vitória já é certa. E realmente, a vitória já é certa, mas eu não posso titubear. Eu não posso manquejar. E se eu manquejar, eu tenho que me acertar, né? Não é assim? Nós temos que orar, ajudar uns aos outros. Para aquele que manqueje, que não manqueje, mas venha ser sarado, né? Venha ser sarado. Não é manquejar junto com ele. Ou seja, né, curá-lo em tudo. Então tem muitas coisas que nós pregamos, que nós falamos, que a gente pensa que não, mas todos os dias vem uma provinha, né, pequenininha, por mais pequena que ela seja, nós temos que estar atento para a gente não fazer o quê? Não fazer o contrário do que a gente falou. Porque quando vem uma prova grande, a gente vai ver. Quando vem um obstáculo grande, você está vendo, mas quando vem um obstáculo pequenininho, né, a gente para naquele obstáculo pequenininho. E não podemos ser assim, temos que passar por cima dele também, né? Então aqui Jesus, ele fala, porque o que aproveita ao homem granjear o mundo, ao mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Quer dizer, ele acha que ele está ganhando, né? Mas como a palavra diz, céus e terras passarão. Aquele que ganha o mundo também vai passar. Aquele que ganha o mundo também vai passar. Vai passar. E é o contrário, que Jesus ele fala, né?
que as minhas palavras permanecem para sempre. Aqueles que guardam elas também permanecerão para sempre. Né? Mas aquele que é do mundo, como está escrito aqui, porque o que aproveita ao homem granjear ao mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Alguns que não provarão a morte, mas mesmo aqueles que provar, se guardar e se guardou a palavra do Senhor Jesus Cristo, a vitória é certa. Quantas vezes, né? Paulo mesmo ele diz que o viver para ele era Cristo, o morrer era ganho. O morrer era ganho. Agora, eu vou dizer que Paulo ele não deu aquela, né? Não se sentiu, sei lá, aflito na hora da sua morte. Ele também era carne. Com certeza, ele estava numa luta tremenda, né? De saber assim que não verei mais aqueles irmãos naquele tempo, né? Ele vai ver no futuro, quando Cristo vier, né? Mas é da carne, né? Mas ele foi até o fim. E é isso que Jesus quer de nós, que nós venhamos ir até o fim. Possamos ir até o fim, né? Olha lá, 1 João, capítulo 2. Foi sábado, né, que nós falamos sobre Romanos capítulo 8, né? Do 31 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. A não ser que nós não queremos Ele. Aí não tem jeito. 1 João capítulo 2, versículo 15. Então diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então não é uma coisa ou outra, é tudo. Tudo que há no mundo, né? Vaidades, adultérios, né? Tem tantas coisas. Tudo que há no mundo não é do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí no 17, e o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como que o homem ele faz a vontade de Deus? Tomando a sua cruz e seguindo após Jesus. Porque Jesus ele veio, como tinha dito, Jesus ele veio abrir esse caminho. Veio abrir esse caminho. E esse caminho ainda está aberto. Ainda está aberto para aqueles que querem, irmão. Ainda está aberto para os homens se achegarem, né? Para os homens virem. Mas vai ter um dia que esse caminho vai se fechar. Ou seja, a graça, todos os homens, irmãos, sendo fiéis ou infiéis, nesse tempo presente, eles estão
eles estão debaixo da graça de Deus. Eles estão debaixo da graça. Para que por algum tempo, o Espírito Santo possa convencer alguns. Mas vai ter um tempo que a graça, ela vai ser retirada. Aí não vai haver mais sacrifício. Não vai mais haver sacrifício, né? Porque o tempo é agora. Então, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como eu tinha dito, né? Acho que numa pregação falei que Deus, qual é a vontade de Deus? Deus tem muitas vontades para as nossas vidas, né? Deus, ele tem muita vontade. A primeira vontade é que nós venhamos se arrepender. Que Jesus, ele veio, né? Nós estávamos em trevas e ele falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E aí ele vai nos dar, né? Ele nos dá fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque a vontade dele é que nós venhamos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz cada dia e seguir após ele. Então, você pode ver que Deus tem muitas vontades para se concretizar na vida do homem. Quando Jesus, ele fala, né, e dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, né? Então, a vontade do Pai é que nós venhamos permanecer na vontade de Jesus, na vontade, né, dele, da sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, não é isso? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Deus, ele tem muita vontade de salvar o homem. Vontade em Deus é que não falta, irmão. A vontade falta é no homem, porque em Deus não falta. Não falta vontade de salvá-lo, de libertá-lo, de tirá-lo, né, das trevas, de tirá-lo da condenação eterna, de tirá-lo do inferno. Vontade em Deus é que não falta. Eu vi um rapaz falando assim, né? Por que Deus permite que aconteça tantas coisas? Não sei se os irmãos já viram isso daí, né? Por que Deus, se Deus é tão grande assim, é misericordioso, é bondoso, por que ele permite que aconteça tanta, né, tanta desgraça, tantas coisas que há neste mundo? Por quê? Aí outra pessoa não conseguiu falar, né? Mas na minha mente, se fosse eu, tinha falado para ele, né? Primeira coisa que Deus, ele se preocupou tanto conosco que ele deu o seu filho unigênito. Ele nos amou tanto, ele é tão misericordioso que nós não tínhamos nada a ver com ele, mesmo assim ele veio e mandou primeiramente o seu unigênito para nos salvar. E depois Jesus falou, né? Tente bom ânimo, eu venci o mundo, ó, não se turbeis vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, ou seja, esse mundo aqui passa, vai passar, mas suas palavras não hão de passar. Então, ele veio nos dar essa oportunidade. Como que ele não nos ama? Como que Deus não é misericordioso? Como que Deus não é benigno, longânimo? Ou seja, voltando de novo, a maior vontade em salvar o homem está em Deus. Está nele. A maior vontade é dele. Agora, e a do homem? É a vontade do homem se salvar? Ou de ganhar o mundo? Ou de ganhar a sua vida? Né? Ou de ganhar a sua vida? Eu mesmo, quando eu era jovem, ouvi de um colega meu só de um: pai, você está perdendo sua vida, cara. Você é jovem. Você está perdendo sua vida.
Eu não sabia responder muito bem ainda, né, irmãos? Se fosse hoje, eu saberia. Mas eu só fiquei pensando. Mas glória a Jesus que eu só pensei, mas continuei olhando para Ele. Continuei a caminhada. Porque ouvir a gente ouve muito, né? Escuta muitas coisas, né? Mas aí é que está. Onde é que está inclinados os nossos ouvidos? Nas palavras dos outros ou nas palavras de Jesus? Né? Temos que estar atentos às palavras do Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos ser levados com os outros, né? Aqui em Tiago 4,4, estava achando estranho aqui, eu não estava em Tiago, não. Olha só, irmãos. No versículo 1 fala assim, né? Devemos resistir. Aqui no cabeçalho fala assim, ó, devemos resistir às paixões. E aí, de onde vêm essas paixões, né? Do mundo, né? A única coisa que ele nos traz é essas coisas aqui, ó. De onde vêm as guerras e pelejam entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, o que nós vemos no mundo? As pessoas só querem se deleitar, só querem se dar bem, né? E nada mais. Contanto que não falte nada para elas, para cada uma delas, né? Deus, tipo assim, fica aí, Deus, na hora que eu precisar de você, do Senhor, hoje é você, né? Até nos louvores é você, você. Por isso que eu não sou de aprender esses louvores novos aí, irmãos. Porque é só você. Você, quer dizer. O respeito está longe. Ó, fica aí, quando eu precisar de você, eu te chamo. É tipo isso. Hoje está assim, né? Aí a pessoa chama mesmo, na hora que está no leito do hospital, na hora que está lá, quebrou 2 pernas, 2 braços, né? Na hora que está no leito de morte. Muitos estão aí com câncer em estado terminal, né? Mas lá atrás, só Deus sabe o que foi feito, né? Na vida da pessoa. Não estou generalizando, tá, irmãos? Que tem muitas pessoas que temerosas, ou seja, são tementes, né? Olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Já houve uma reportagem, irmãos,
Falando de soberba aqui, vi uma reportagem de um homem, ele rico, né? Lá em Alphaville, lá, eu não sei o que ele fez no trânsito aí, que a polícia foi até ele, só que a polícia não entrou para pegar ele. E ele massacrou o policial de lá de dentro da casa dele. Falou poucas e boas, e o policial não teve reação, nem algemou ele, nem levou ele. Quer dizer, a pessoa, ela se colocou num lugar tão alto ali, de superioridade, que aí via só os comentários lá, mas se fosse um pobre, o policial tinha pegado um cacetete, tinha dado nas costas, tinha algemado, tinha chutado, tinha jogado lá no camburão lá. O ricão aí, ó, cheio de dinheiro. Então as pessoas são assim. Quer dizer, o dinheiro fala, né? Fala tudo. Fala tudo. Aí no mundo, né? Aí no mundo. Então, uma superioridade tremenda. Quantos não são assim? Só que, irmãos, naquele dia, muitos vão se decepcionar amargamente. Amargamente. E não vai ter como correr mais atrás do prejuízo. Pedro, ele negou Jesus, né? 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu amargamente e foi atrás do prejuízo, e o Espírito Santo deu graça para ele. Deu graça. Judas, ele também teria oportunidade, mas esse fez ao contrário. Antes de correr atrás do prejuízo, pedir perdão, se arrepender, não. Foi lá e se enforcou. Então, muitos aqui que se coloca lá em cima, irmãos. Lá em cima. Como que diz o ditado? Por cima da carne seca, né? Aqui no 8, fala assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Então, em tudo, irmãos, nós temos que nos humilhar a cada dia a Deus. E não deixar que as vontades da carne, né, venha tomar posse de novo do nosso ser. Porque, como tinha dito, o caminho ele já foi aberto. Né? O caminho já foi aberto. E a cada dia nós temos que tomar a nossa cruz e seguir após Jesus. Vamos encontrar todos os tipos de dificuldades. Todos os tipos. Coisas que até mesmo você já passou, pode ser que venha de novo, e pode ser que venha mais forte, né? Mas fiel é Deus, como diz a palavra, né? Que nos sustentou até aqui, nos sustentará até a sua volta. Em nome de Jesus, amém, irmãos? O Espírito Santo possa cada dia abençoar cada coração, cada pensamento, em nome de Jesus. Possa colocar em nós um espírito de perseverança, né? Para que possamos suportar no dia mau. Em nome de Jesus. Mas em tudo, engrandecer o teu santo nome. Em nome de Jesus.